Qual é a boa? Quem vai começar aqui? Qual é a boa? Alexandre Marão, você que tá falante, né? É. Então vamos combinar o seguinte. Vamos fazer um qual é a boa, nós dois aqui, pra falar de Demolidor, vai. Quero saber por que tá esse frenesi todo aí. Porque a série é boa. Pra começar, a série é boa. É bem feita. O elenco é ótimo. É contada. São 13 episódios. Esse jeito Netflix de contar uma história que, assim, não fica voltando, contando de novo. Porque supostamente você... Não tem porque você ver o 8º episódio sem ter visto o 7º, né? Então a coisa é totalmente bem... A progressão dos personagens é muito legal, muito bem feita. Tudo com calma, bem feito, sem pressa. Tem muito de Frank Miller, tem coisas pensadas de outros momentos. A estética da série é muito pertinente, assim. Eu não sei nada de Demolidor. Minha referência era Ben Affleck. Então, eu que não conheço o personagem, tô adorando. Tipo, quero conhecer o personagem, porque é muito bem feito. Os atores de apoio, não só os principais, os atores de apoio são todos incríveis, assim. Melhores que Ben Affleck. Tá na Netflix, é muito legal. Onde é que é? No Netflix. E onde que tá a Peppa? Eu vou falar do Life is Strange, que é um jogo da Square Enix muito, muito legal. É uma garota que é uma estudante de fotografia e adora fotografia e tal. Ela descobre que ela é capaz de voltar o tempo, que nem o Prince of Persia, tipo assim. Ela pega, dá um rewind nas cenas, ela pode... Errou, tenta de novo. O legal, que eu gosto do jeito que ela volta no tempo, é que ela mantém as informações que ela coletou naquela primeira vez. Você volta e as escolhas mudam porque você tem mais informações, porque você já foi por algum caminho. Começa com uma menina na escola e você vai junto com ela explorando aquele mundo. Life Strange. Life Strange. Por último, é assim, para de ler site porcaria. Se você consegue entender inglês, leia o site da Edge Magazine, que é o Games Radar. No Brasil, lê o Save Game. Mas se for para ler site americano, vai ler site legal e leia o Games Radar, que é o site da Edge. Ela conta como foi feita, ela conta as decisões criativas mais bacanas, ela vai a fundo, ela mostra desenho de produção, ela vai a fundo, coisa que, né, as outras estão por aí e tal. E claro, em português, Save Game, né, pessoal? Muito bem. Qual é a boa, Luiz Gina? Primeira dica é um disco que eu descobri na semana passada. O disco foi lançado em janeiro desse ano. De um cara que eu nunca tinha ouvido falar, mas provavelmente porque eu sou mané. Porque o cara é um cara relativamente famosinho, grandinho, que é o Mark Ronson. Eu escutei a tal da Uptown Funk, que foi um single que ele lançou antes do lançamento do disco. Que quem canta a música é o Bruno Mars. Sonzeira total, groove, metais, eu fiquei empolgado, eu fiquei feliz, o celular também apitou. Foi uma grande loucura, eu falei, preciso descobrir quem é esse cara, tal. Aí escutei, o cara tem 4 discos contando com esse Uptown Special, que é o meu Qual é a Boa. Ele, como produtor e músico, ele grava vários instrumentos dos discos e ele convida uma galera boa pra participar do disco. Então, o single que é dessa música que foi lançada, super premiada já no final do ano passado, que é Uptown Funk, é com o Bruno Mars, tem outras pessoas participando, tem até o Stevie Wonder faz participação disso do cara. Então, se o Stevie Wonder aprovou, quem sou eu pra reprovar você, Mark Ronson, não é? A segunda dica é um perfil no Instagram. Por que eu não conheci Mark Ronson? Porque eu quero ser da juventude moderninha e quero ficar focado nos grandes sucessos brasileiros, resgatar a cultura brasileira, né? E trazer isso de uma forma agradável pro meu dia a dia. E eu tive contato com a cultura brasileira de forma agradável no meu dia a dia no perfil de Instagram Brasil Mostra a Tua Capa, que é um perfil do Instagram divertido, jovem, descolado, que... Sabe aquelas montagens de capa de disco
pessoa segurando o disco na frente, fazendo graça, não sei o quê. O Brasil Mostra a Tua Capa faz essa graça que parece uma graça... Parece cotidiano, não é? Comum, mas ele é feito de uma maneira muito bem feita, muito agradável. As fotos são bem produzidas, são divertidas, são legais. E eu tô conhecendo discos também. Você me mostrou algumas imagens e eu realmente achei legal. Aprova ali pra câmera. Aprovo essa dica, esse qual é a boa do Luiz e Gino. Aprovado Vou seguir já por Carlos esse perfil. Merigo. Muito bem. E a minha outra dica, não. Alô você, Caio Corraini. Olá. Manda aí o seu qual é a boa. Meu primeiro qual é a boa é o álbum Sitting in the Fire, do Troy Baker. Troy Baker, pra quem não sabe, ele é um dos maiores dubladores, hoje em dia, tanto de animações quanto de videogames. Os últimos trabalhos dele, que, né, digamos de nota, ele foi o Booker, de BioShock Infinite, ele foi o Joel, de The Last of Us, ele foi o Delsin, do Infamous Second Son, ele foi o Talion, de Shadow of Mordor, ele foi o Pagan Min, de Far Cry 4, e vai ser o Ostra do novo Metal Gear e tal. E ele também é músico, ele, se não me engano, ele era baixista da banda do Akira Yamaoka, que pra quem não sabe, é o compositor das trilhas de Silent Hill. Então ele lançou no ano passado o Sitting in the Fire, que eu não conheço tanto de música quanto o nosso querido Luiz e Gino aqui, então Que conhece de música, mas não sabe que é o Mark Ronson, mas então eu não posso falar muita coisa, tipo, não, porque ele é indie rock com pegadas de jazz. Com metais eu não É sei. legal. Ele é legal. Então ele, né, vai de acordo com o que eu gosto de música, então ouçam Sitting in the Fire do Troy Baker. Meu segundo qual é a boa, eu só queria falar para as pessoas, leiam os livros da série Witcher, do escritor polonês Andrzej Sapkowski. Silva. Os livros, eles se passam antes dos jogos. Da série Witcher. Quando o Obama foi visitar a Polônia, o presente do país foram os livros de Witcher e os jogos. Caramba! É. Então, são, se não me engano, são 6 livros. Aqui no Brasil nós temos traduzidos 4. É tipo Game of Thrones polonês? É, basicamente. Só que eu acho melhor que Game of Thrones. Mas, ou seja, ele é a coisa mais famosa da Polônia depois dos corredores. Exato. E no primeiro livro já eles apresentam a Yennefer, que é uma personagem extremamente importante e que vai ser um dos pilares de Witcher 3. O Witcher, né, o Geralt, ele é um personagem muito, muito bacana, porque ele traz... porque o que ele fez no livro foi juntar diversas mitologias, diversos tipos de monstros, e o Witcher é um bruxo que o trabalho dele é acabar com esses monstros. Então ele é contratado, ele é como se fosse um mercenário cuja ação principal é acabar com monstros místicos. Então eu acho isso muito legal e eles conseguiram traduzir isso muito bem, principalmente no segundo jogo. A história é muito boa, então tipo, eu acho todo esse universo Witcher, se você tiver a oportunidade, vá atrás. O meu qual é a boa, é um qual é a média, na verdade, é o filme O Chappie, que é o novo filme do Neil Blomkamp. Ele meio que tá se provando um diretor de um hit só, do Distrito 9, porque o Elysium é ruim. E assim, eu tava muito empolgado pra assistir, porque, cara, eu de verdade me emocionei no trailer, porque o trailer é muito bem construído, né? O trailer é foda, eu assisti 500 vezes. E eu falei, puta, esse filme vai ser o filme. E o trailer, na verdade, conta a mesma história do robô que tem uma inteligência artificial e aí é quase um humano e parece que vai ser a história do Pinóquio, né? O robô que quer ser menino. O filme, felizmente, ele é bem diferente disso, ele vai além dessa história. Só que assim, você percebe no filme que ele tem uma essência muito boa de... O Manu já falou uma vez aqui num Braincast sobre transhumanismo, sobre transferência, né, da mente para corpos sintéticos. Isso. Então, o filme tem uma essência muito boa, só que ele é uma bagunça generalizada. E assim, e dá a entender, o Marão falou uma coisa que pode ser isso. Parece assim, às vezes é muito estúdio metendo a mão ali no meio da história do cara, porque ele se entrega a querer criar ação épica em slow motion e ele acaba largando toda aquela essência que ele mostra pra lá, né? Pra mostrar explosões e tudo mais, como muitos filmes têm caído nessa, né? Terminei de assistir o filme e tive vontade de ler outras coisas imediatamente, porque ele aborda... É um bom começo pra transhumanismo, é um bom isso. começo pra discussões de ele aborda transhumanismo, temas ali que eu acho que ainda vai ser muito tema ainda de filme, de série, vale a pena ler livros... Mas, já que você falou isso, a obra definitiva desse assunto se chama A Era das Máquinas Espirituais, existe em português, do Ray Kurzweil. Aliás, mais um Qual é a Boa aqui,
Vai voltar agora a terceira temporada de Orphan Black. Já que estamos falando de transhumanismo. Aguardado ansiosamente, Orphan Black. Veja no Netflix. Vamos se despedir com você dando um conselho para a juventude. Semanalmente no Muito Longo Não Li, você pode assistir no Save Game. Programa do nosso amigo Gino, que ele sempre começa com uma chamada... Jovem! Jovem! Tem umas semanas que são pesadas, né? Que você tem tanta coisa pra fazer, tanto trabalho, tanto compromisso, tanto prazo pra cumprir. Tudo que você queria poder fazer era parar o tempo pra fazer tudo com calma, é ou não é? E termina com um conselho para a juventude. Eu sou Luiz e Gino e nunca confie totalmente no débito automático. O conselho que eu dou pra vocês, então, é beba 2 litros de água todo dia. Tá, valeu. Tchau.